Olá! Apesar dos horríveis fatos revelados nos últimos anos e dos intensos debates que eles impuseram ao país, o Brasil ainda não conta com uma legislação de repressão ao tráfico de pessoas. Assim, todo o aparato hoje existente para debelar as quadrilhas, prender os agentes e libertar as vítimas pode acabar com condenações pífias. Mas a situação pode mudar após a conclusão dos trabalhos da Comissão Especial de Repressão ao Tráfico de Pessoas, que propõe uma nova lei e uma nova forma de encarar o problema. O deputado Arnaldo Jordi, do PPS do Pará, é o relator da comissão e um dos convidados do Brasil em Debate, que começa agora na Rádio e TV Câmara. Eu sou Vânia Alves e nós vamos também discutir o problema com o deputado Luiz Couto, do PT da Paraíba, presidente da comissão. Deputado Arnaldo Jordi, o Brasil hoje, como é que ele trata? Existe uma lei especial? Como é que é hoje a legislação que trata o tráfico de pessoas? Olha, lamentavelmente o Brasil só tem previsão de enfrentamento do tráfico de pessoas no Código Penal no que diz respeito à prostituição para fins de exploração sexual, de tráfico humano, de tráfico de pessoas. Então é a única previsão clara, objetiva que nós temos no nosso ordenamento jurídico abrigada no Código Penal brasileiro. O restante da legislação, nós nos ancoramos na Convenção de Palermo, que é uma convenção internacional, que o Brasil é um dos signatários e, portanto, nós abrigamos o texto da Convenção de Palermo no sentido de fazer esse enfrentamento. E o que se propõe essa comissão, com base na experiência colhida em quase 2 anos de trabalho da CPI do tráfico de pessoas, é tentar inaugurar no ordenamento jurídico uma legislação especial, uma legislação própria, típica, específica sobre tráfico de pessoas que possa suprir, além de reproduzir aqueles aspectos virtuosos da Convenção de Palermo, mas também avançar em função da nossa realidade concreta, no sentido de oferecer à sociedade brasileira, ao Estado brasileiro, um instrumento jurídico capaz de fazer esse enfrentamento devidamente em função de que o Brasil hoje é um dos países onde a frequência dessa prática criminosa é bastante acentuada e movimenta bilhões de dólares no mundo inteiro, e o Brasil está entre os 10 países que mais praticam esse tipo de crime. Então, acho que nós vamos ter uma boa novidade se essa legislação for aprovada. Nós esperamos aprová-la ainda nessa legislatura. Deputado Luiz Couto, o senhor acredita que o combate ao tráfico de pessoas hoje no Brasil, ele se insere numa nova frente de batalha aí, da luta pelos direitos humanos no país? O Brasil hoje tem 2 frentes, eu não sei se novas, mas muito fortes, claramente delineadas aí de combate ao trabalho escravo e ao tráfico de pessoas. Como é que o senhor vê essa nova frente? Em primeiro lugar, é importante que a sociedade ela comece a debater. A CNBB colocou na campanha da fraternidade toda essa questão do tráfico de pessoas. Agora, no domingo 18, nós teremos também o Dia Nacional da Juventude, que também tratará dessa questão específica. Então, a sociedade está vendo de que não pode continuar essa situação, porque nós o que estamos vendo, principalmente com relação a adoção de bebês, onde muitas vezes o bebê é comprado já no ventre materno. A mãe não vê a criança. Ela é comprada, é levada e passa a ser não adotada, mas passa a ser como filha legítima de um casal que comprou aquela criança. Então, nós estamos trabalhando nessa perspectiva de que é preciso dar um basta a essa situação. E o Brasil precisa dessa legislação. Daí a gente trabalhou no sentido de ter contribuições múltiplas, não apenas dos membros da comissão, mas também de todos aqueles que participaram da CPI. Tudo foi acordado, não houve nenhuma votação, porque a gente sempre era o diálogo que era o importante para o debate. E as pessoas se convenceram disso aqui, de que é importante enfrentar essa questão do tráfico de pessoas, porque ela representa uma chaga em nosso país. E nós temos que vencer essa chaga, ou seja, através de políticas públicas, mas também através de uma legislação que dê condições efetivas de um combate, de um enfrentamento, de uma atenção especial, tanto no trabalho preventivo, para que isso não aconteça, como no trabalho repressivo também, quando isso venha a acontecer. Então, nesse sentido, nós consideramos importante, porque
o direito que cada cidadão tem de ir e vir sem ser molestado, sem ser sequestrado, sem ser raptado, sem ser enganado, é um direito que está na nossa Constituição, é um direito humano que todos nós temos que preservar. Deputado Arnaldo Jordi, aqui dentro, eu, como relator, eu queria saber como é que o senhor está encarando esse problema das múltiplas fontes de propostas. Aqui dentro da Câmara está tramitando, no momento, uma proposta que vem do Senado. Durante a tramitação das propostas, a gente normalmente observa a intervenção do Executivo, tentando alterar propostas alternativas. Como é que, e depois da aprovação, algumas propostas sofrem oposição, porque na hora de colocar na prática não é igual. Como é que isso está sendo negociado? Olha, a gente teve o cuidado de tentar reunir todas as contribuições, inclusive a proposta do Senado, que veio da CPI, que o Senado instaurou lá, e também a contribuição da Câmara através da CPI. Nós reunimos essas duas principais fontes, mas também outras contribuições de projetos que estavam aí tramitando de forma isolada, digamos assim. Nós reunimos todas essas contribuições num único laboratório de debates e, além de, como disse o deputado Luiz Couto, recebemos contribuições do CNJ, nós recebemos contribuições da Polícia Federal, da Secretaria Nacional de Direitos Humanos, do Ministério da Justiça, dos núcleos estaduais de enfrentamento ao tráfico de pessoas a partir das suas experiências, ou seja, nós fizemos um amplo debate reunindo e tivemos a sorte e a preocupação de procurar discutir cada uma dessas sugestões na busca do consenso. Então, tudo que nós aprovamos, esse relatório que nós estamos já na fase praticamente de apreciação final na comissão, ele foi objeto de consenso, né? Nós não tivemos uma única votação de disputa de posições. Isso facilita a tramitação, porque isso gera, digamos assim, pouco conflito na hora do debate, na medida que todos os partidos estão representados nessa comissão e na medida que a gente obter o consenso, a gente tem uma boa fonte de referência para tentar discutir, além do diálogo que tivemos com o governo, no sentido também de aperfeiçoar cada vez mais o texto. Então, eu creio que nós vamos ter um debate, digamos assim, no geral já pacificado em relação a isso e, portanto, menos vulnerável a essas modificações, digamos assim, a curto prazo. Eu acho que a gente está tentando fazer uma legislação que vai mexer com a lei, com o Código Penal, com o Código de Processo Penal, com a Lei Pelé, com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Quer dizer, isso tudo são contribuições que vão, digamos assim, aperfeiçoar esse conjunto de legislações dispersas no sentido de tentar focar no enfrentamento que envolve o combate e a prevenção e assistência às vítimas em relação ao tráfico. Quer dizer, é uma lei geral. É uma lei geral que vai tentar, com mais ou menos 30 artigos, 29 a 30 artigos, no sentido de tentar abranger todos esses aspectos que foram objetos da nossa investigação na CPI e também da investigação da CPI do Senado. Agora, deputado Luiz Couto, eu sei que isso na CPI do tráfico de pessoas, isso foi mais investigado, a comissão especial se dedicou mais a pensar a legislação. Mas eu gostaria de saber como é que foi encarada a questão, quer dizer, o tráfico de pessoas, a gente sempre pensa, até porque nosso imaginário está muito marcado pelas novelas, pelas coisas do brasileiro que é exportado, né, que é vendido para o exterior. Mas a gente hoje a gente tem visto flagrantes de estrangeiros trazidos para o Brasil e também existe um tráfico interno de mão de obra, né, que para fins de escravidão. Como é que está esse quadro? Nós tratamos dessa questão tanto de estrangeiros que chegaram aqui ao país, por exemplo, que vêm trabalhar aqui e se tornam como trabalhadores escravos, né, do trabalho escravo, como também pessoas que vêm enganadas para serem jogadores de futebol aqui dos países, né, da América do Sul e aqui são explorados sexualmente, são colocados como aviões do tráfico. Enfim, tudo isso mostra de que o trabalho que a gente fez na CPI foi um trabalho profundo, profundo, tratando... Tem tráfico de brasileiros dentro do Brasil? Sim, sim, tráfico interno. Por isso que nós tratamos da questão do tráfico internacional e do tráfico interno. Quer dizer, a legislação ela vale para esses dois segmentos que estão, por exemplo,
nós verificamos em obras, grandes obras, o tráfico também presente. Pessoas que eram trazidas, né, de outros estados para serem traficadas com a exploração sexual, né, trabalho escravo também nas mineradoras, enfim, uma série de situações que mostram de que nós precisamos olhar para aquilo que os brasileiros e as brasileiras que são levados para o exterior e são muitas vezes enganados, porque lá são de não, você vai trabalhar aqui como garçom, você vai trabalhar aqui como dançarino, você vai trabalhar aqui numa profissão. Chega lá, o passaporte é retido, eles ficam com a servidão de dívida, né? Não pode sair enquanto não pagar. E ela sempre está devendo, então nunca sai. Então, a não ser através de uma denúncia. E o fato de que muitas vezes a denúncia partiu da própria família, que no primeiro momento a família achou que era mesmo que o filho ou a filha ia ser empregado, que ia ganhar em euros, em dólar, que ia viver uma vida. E os traficantes faziam muito bem isso aqui. No primeiro mês, no segundo mês, eles mandavam dinheiro para os familiares. Depois do terceiro mês, não mandavam mais. E a família começou a perguntar o que é que está acontecendo. E aí começou a denunciar, né? Denunciar. A própria família que era... Porque o tráfico ele tem um aspecto que é uma atividade silenciosa. Porque no início, a própria família acha que aquele adolescente ou aquela pessoa que vai que vai para o estrangeiro vai ganhar muito dinheiro e eles dizem, olha, você vai ficar durante 6 meses, vai ganhar dinheiro, vai ser pagamento em euro, enfim, vai ser todas as condições. E isso não ocorre. Quando a família percebe que foi enganada, aí ela passa a ser a fonte da denúncia, e foi isso que nos ajudou bastante na CPI. E a partir dessas contribuições todas, nós temos agora uma lei, que nós consideramos lei geral, que vai dar condição efetiva do enfrentamento. Até a gente usou o termo combate, mas o enfrentamento ele é muito mais profundo, essa terminologia, no sentido de que nós vamos fazer o trabalho preventivo para impedir que isso aconteça e, quando acontecer, teremos também uma legislação que vai reprimir, que vai punir aqueles que estão ganhando dinheiro às custas da dor e do sofrimento de muita gente. Bom, e a gente vai saber mais detalhes dessa lei daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo. Até lá. O Brasil em Debate está de volta, hoje discutindo uma nova legislação para o crime de tráfico de pessoas, com os deputados Luiz Couto e Arnaldo Jordi. Deputado Jordi, esse crime vai ser um crime federal? Como é que vai ser o combate a esse crime? As penas, eu queria saber a gravidade das penas, como é que está previsto isso? O senhor pode dar em linhas gerais para a gente? Claro. Primeiro a gente precisa entender o seguinte, esse crime é um crime... Tem diversas formas. Gravíssimo, eu diria hediondo, porque ele atenta contra o bem jurídico mais importante que é a vida humana. Lamentavelmente, a cultura jurídica brasileira e mesmo a consciência social valoriza muito pouco o crime contra a vida. É muito mais fácil você valorizar o crime patrimonial do que o crime contra a vida humana. Lamentavelmente, no Brasil ainda estamos aí vivendo isso. E uma outra característica desse crime que dificulta a sua abordagem é que ele geralmente se apresenta como uma boa ação. Alguém que está querendo ajudar alguém a superar uma dificuldade de vida, de emprego, alguém que está querendo ajudar um garoto a ser um craque de futebol e ser bem-sucedido, ou uma menina a ser uma grande modelo nas passarelas e ganhar muito dinheiro e ter fama. Quer dizer, sempre se apresenta como uma boa ação, alguém que está querendo ajudar alguém. Isso fica muito difícil de ser caracterizado como crime num primeiro momento. Então, nós temos essas dificuldades. As penas, nós estamos agravando algumas coisas, porque a nossa legislação era absolutamente silenciosa, mas, por exemplo, esse talvez não seja o aspecto mais importante, não é? O que nós precisamos é dar um enfrentamento devido no sentido de, principalmente, alertar as pessoas de que isso é uma prática muito mais recorrente do que a gente imagina. As pessoas, por exemplo, depois que uma emissora fez uma novela com esse tema,
muita gente ainda pensa até hoje que isso é um problema de ficção, que isso não existe na vida real, não é? Então, é um crime distante da consciência das pessoas. E eu acho que a CPI ajudou a campanha da fraternidade, adotada pela CNBB, a própria novela dessa emissora, que teve uma repercussão, ajudou digamos assim, a popularizar essa tragédia que abate famílias todo dia e em uma escala muito grande, não é? O crime de tráfico de pessoas, segundo os últimos dados da ONU, movimenta por ano, vitima mais de 10 milhões de pessoas no mundo inteiro. E o Brasil está entre os 10 países que tem um indicador ainda impreciso, mas com certeza com uma certa expressão. Então, nós precisamos, o principal trabalho é esse, é o trabalho preventivo, é dizer para as pessoas que isso existe e tal. As penas, no geral, aumentaram, não é, porque a gente considera que esse crime não pode ser banalizado. O crime contra a vida, na medida que alguém coisifica a vida humana, não pode ser uma coisa banalizada. Nós não podemos admitir como uma coisa normal. Alguém que pega uma criança e vende como se vende uma caneta, uma camisa, uma coisa. Alguém que pega uma mulher, e essa é a maioria dos crimes expressos nessa categoria, que utilizam o tráfico de pessoas para fins de prostituição, de prostituição, ou então do trabalho análogo ao trabalho escravo, como nós vimos, inclusive nas grandes obras, né? A Camargo Corrêa, a OAS foram empresas que foram denunciadas por esse tipo de prática criminosa. E também o tráfico de bebês. Essas três categorias foram, digamos assim, as mais expressivas nas investigações que a CPI fez. Então, nós não podemos considerar isso uma coisa normal, uma coisa banalizada, uma coisa comum. Nós temos que fazer o enfrentamento. Mas estamos inaugurando algumas coisas, por exemplo, na legislação. Nós estamos, nessa lei, prevê que todas as pessoas apenadas por esse tipo de crime, elas têm que ser submetidas a um curso de formação em ética, direitos humanos, valorização da vida. Quer dizer, é preciso que as pessoas comecem a mudar os seus paradigmas dessa visão meramente mercantil, comercial, tá certo? Que é o que, no fundo, motiva esse mercado do tráfico humano, do tráfico de pessoas. Isso é uma inovação que foi fruto, inclusive, do debate. Alguns especialistas no assunto, o professor Luiz Flávio Gomes, por exemplo, foi uma das pessoas que insistiu nisso, que a gente não deveria insistir muito na dosimetria da pena, em agravar muito a pena, porque isso no Brasil não tem dado muitos resultados. Claro, nós precisamos fazê-lo, mas não achar que isso por si só vai ser o remédio. Então, foi uma sugestão acolhida de que todas essas pessoas que vão cumprir penas, elas possam também passar por um processo de ressignificação dos seus conceitos, dos seus valores, para a gente tentar mudar essa cultura de banalização da vida humana, não é? Agora, deputado Luiz Couto, e as vítimas? O senhor falou em lei geral, existe uma previsão nessa legislação de qual tratamento vai ser dado às vítimas? Porque quando a gente fala numa criança que é traficada com fins de exploração, quer dizer, é uma lesão muito grave a uma pessoa em formação. Existe uma previsão de como tratar de como o Estado amparar essa pessoa? Com certeza, e isso é um aspecto importante. Primeiro, o que aparece no projeto é de que, mesmo que a vítima tenha consentido, é considerado crime. Ou seja, porque muita gente, não, mas foi ela que consentiu, quis ir e foi vontade dela. Mesmo assim, é considerado crime, porque é tráfico e as pessoas estão sendo vendidas ou compradas ou estão sendo enganadas. O fato é de que o projeto fala da prevenção, fala da repressão e fala da proteção às vítimas. Proteção às vítimas. Dando condições, por exemplo, para a criança. Ela obriga a lei de que a criança que foi vítima do tráfico, ela seja ouvida por uma pessoa qualificada. Porque muitas vezes o delegado não está preparado para ouvir uma criança e deixa ela traumatizada. Então, a criança já fica traumatizada. Então, é preciso ou uma equipe multidisciplinar, preparada para isso aqui, ou então uma pessoa preparada, qualificada para isso aqui. O fato é de que, além do atendimento psicológico, do atendimento financeiro também para algumas pessoas que foram também, ou seja, perderam a sua dignidade, ou seja, há o aspecto também que nós colocamos na legislação, de que é o seguinte:
aqueles que forem autores desses crimes, né, eles também haverá um processo para que eles aprendam a não mais fazer isso aqui. Ou seja, daí toda essa legislação que faz com que, mesmo ele preso, mesmo ele punido, ele vai ter que submeter a uma série de informações, de treinamento, de qualificação na área dos direitos humanos, para que ele não venha mais quando sair da cadeia, que ele venha novamente a praticar o crime. Então, nesse aspecto, a lei ela é ampla, ela pega todas as dimensões, dando atenção especial, principalmente para a família também da vítima, que muitas vezes também fica traumatizada, dando assistência e atenção especial para que elas possam se recuperar daquele trauma que tiveram com relação à pessoa da família traficada. Nós verificamos de que há casos em que, ou seja, as pessoas ficaram tão traumatizadas que foram buscar o suicídio, o suicídio como forma, né? Porque uma coisa que chama a atenção é que quando a pessoa é traficada para fins sexuais, ou seja, ela quando volta, ela não diz que foi explorada sexualmente, não é? Porque é também uma situação, a pessoa de revelar constrangimento, né? E depois todo mundo fica falando, olha aqui, ou seja, é menina de programa, né? Ou seja, isso deixa muitas vezes. A gente teve durante o processo a oitiva de uma pessoa que foi vítima disso aqui, que prestou um grande depoimento em caráter reservado, mostrando como é que funcionava plenamente a situação lá na Espanha, onde ela, a partir de uma ação da Polícia Federal daqui e da Polícia da Espanha, através da Interpol, conseguimos trazer com que essas pessoas pudessem voltar ao Brasil, e, nesse caso, o poder público deveria dar condições efetivas para que essas pessoas aqui no Brasil pudessem ter emprego, pudessem ter um salário para que elas pudessem recomeçar uma vida nova. Agora, só para a gente encerrar, eu gostaria de entender uma coisa. A gente começou por aí que a gente não tinha uma legislação específica, cuidava de um aspecto muito pequeno. A gente teve só um hiato de um século, mais ou menos, em que não houve tráfico de pessoas no mundo. Quer dizer, esse crime não existia ou ele estava só oculto e ele sempre estava... Estava escondido, estava escondido. Esse crime, agora que a sociedade brasileira, a partir, eu diria, dos últimos 3, 4 anos, está tendo uma consciência numa escala maior da existência disso, não é? Isso, por um lado, era banalizado, por outro lado, era difícil de ser descoberto pelo conjunto de constrangimentos que já foram aqui evidenciados, quer dizer, e pelo fato também de se apresentar com uma boa ação. É um crime difícil, não é um crime que está exposto à luz do dia, quer dizer, você não flagra alguém praticando o crime quer dizer, é preciso um trabalho de investigação, é preciso que haja participação da sociedade denunciando, não é fácil denunciar esse tipo de coisa, porque geralmente tem um interesse econômico numa sociedade ainda marcada pela desigualdade, pela pobreza, pela vulnerabilidade econômica, social, muitas vezes afetiva, familiar. Então imagina, uma jovem, não é, que é atraída para um emprego lá fora, ou mesmo dentro do Brasil. É preciso que a gente saiba que o tráfico interno é infinitamente maior do que o tráfico internacional, não é? Ainda que apareça o tráfico internacional com mais evidência, o tráfico interno é muito maior. Mas imagina, ela sai, aposta tudo que tem e o que não tem, muitas vezes pede dinheiro emprestado para poder pagar um passaporte, para poder ajudar numa passagem, e é frustrada por uma situação dessa, de tráfico, como aconteceu nesse caso que nós ouvimos lá da jovem que foi vítima desse processo aqui. Quando ela volta, ela está correndo risco, porque denunciou uma quadrilha, ou foi objeto de denúncia de uma quadrilha. Ela está completamente destruída do ponto de vista material e do ponto de vista psicológico, do ponto de vista pessoal, da autoestima. Então, se o Estado, uma pessoa pobre, eu não conheço nenhum caso de vítima de tráfico que tenha uma pessoa remediada, uma pessoa em condições econômicas, todas são, digamos assim, do extrato social mais
vulnerável economicamente, são pessoas pobres. Então, imagina uma situação dessa. Se o Estado não estiver presente com a política de recomposição daqueles traumas, não vai existir. Essa pessoa ou volta a praticar o crime, ou vai ser objeto, ou vai sofrer algum dano, talvez até agravado daquilo que já está. Então, precisa ter uma assistência psicológica, uma assistência no sentido de equilibrar aquele processo. Segundo, é preciso ter uma assistência material, precisa ter uma renda. O Estado tem que prover, ainda que provisoriamente, uma renda para que essa pessoa possa refazer a sua vida, não é? E, em alguns casos, precisa estar, inclusive, no programa de proteção às vítimas de tráfico. É preciso, inclusive, que essas pessoas, já há casos, por exemplo, do jovem que denunciou a quadrilha em São Paulo de travestis, que eram capturados por 3 organizações poderosas em São Paulo, e esse garoto ficou perseguido. Esse garoto teve que sair, mudar de nome, entrar no programa de proteção, ou seja, toda uma proteção para que ele possa, inclusive, ter a sua sobrevivência garantida, né? Então, e tem um caso, Jordi, de servidores públicos envolvidos. E a própria lei diz que quando estiver servidor público envolvido, agrava a pena né? dele. Agravando a pena. Então, quer dizer, é uma legislação que está se preocupando não só com a punição, né, mas também com a assistência a essas vítimas, porque senão você não estimula as pessoas, inclusive, a denunciarem. O cara diz assim, eu denunciei e a situação acabou piorando, né? Então não vale a pena denunciar. Então nós precisamos acabar com isso e que as pessoas sejam um desafio de todos nós, né? Todas as pessoas que são vítimas disso precisam se encorajar e saber que o Estado dará uma proteção mínima, assistência mínima, no sentido de ela poder recompor a sua vida de forma digna. Obrigada, deputado Arnaldo Jordi. Obrigada, deputado Luiz Couto. O Brasil em Debate termina aqui, mas você pode acompanhar toda a tramitação dessa proposta pela nossa página noticias.câmara.leg.br e pela rádio e TV Câmara. Eu agradeço sua atenção e te convido a nos acompanhar em nossas próximas edições. Até lá.